Com certeza que todos vocês já ouviram falar sobre obrigações do Tesouro ou obrigações de uma empresa, mas se calhar nem todos sabem o que é uma obrigação ao certo. E é neste vídeo que eu vos vou explicar o que é. E para tal, vamos começar pela definição. Eu escrevi os conceitos em Word para vocês poderem vir consultá-los sempre que quiserem este vídeo. E, portanto, a definição de obrigação é um contrato entre o emissor da mesma, que é quem pede emprestado, e o investidor, que é quem empresta, sob o qual o emissor fica vinculado ao pagamento da quantia emprestada e de juros periódicos estabelecidos no contrato. E, portanto, o que tiramos daqui é que uma obrigação é um simples título de dívida que corresponde a um empréstimo por parte do investidor ao emissor. Eu sei que isto pode estar a parecer um bocado complicado, mas ao longo deste vídeo vou-vos dar todos os ingredientes necessários para vocês perceberem ao certo esta definição. Mas basicamente, o Estado ou uma empresa, imaginem, se estiverem a precisar de dinheiro e quiserem pedi-lo emprestado, podem vender estas obrigações às pessoas que estiverem dispostas a comprá-las. E, em troco disso, as pessoas vão receber o dinheiro que emprestaram passados X anos e até lá vão receber juros periódicos. Portanto, isto é basicamente como, imaginem, um simples empréstimo bancário. Quer dizer, o banco empresta dinheiro às pessoas e as pessoas têm de pagar juros e o dinheiro que o banco emprestou. E aqui é exatamente a mesma coisa, mas as pessoas normalmente é que os particulares e os fundos é que emprestam dinheiro ao Estado ou às empresas. E, portanto, a primeira coisa que vocês precisam de saber distinguir bem é a questão entre o emissor e o investidor. E, portanto, temos que o emissor é quem pede emprestado, ou seja, quem emite o título de dívida, que é normalmente ou o Estado ou uma empresa. Enquanto que o investidor é quem empresta dinheiro, ou seja, quem compra a obrigação. E quem compra esta obrigação depois fica com o direito, como já disse, de receber a quantia que emprestou à maturidade. E o que é isto da maturidade? A maturidade da obrigação é o horizonte temporal cuja obrigação diz respeito. Pode ser meses ou anos. E imaginem, se a maturidade for, por exemplo, 3 anos, ao fim do terceiro ano, o emissor terá de pagar o valor facial da obrigação e os juros a que dizem respeito a esse período. E o que é isto do valor facial? Salvo algumas exceções que vamos ver em vídeos posteriores, como as obrigações de cupom zero, o valor facial é o preço a que o primeiro investidor compra a obrigação à empresa, porque normalmente as empresas emitem as obrigações ao valor facial. E isto é feito no mercado primário, que é o mercado onde o emissor vende a obrigação, e depois há o mercado secundário, onde os investidores transacionam as obrigações. Portanto, imaginem que isto aqui é uma empresa, ok? Isto é a empresa A, vai vender obrigações aos vários investidores, que são particulares, ou pode ser uma pessoa qualquer, ou podem ser fundos, o que for. Depois de vender as obrigações aos investidores, pelo valor facial, cá está, estes investidores podem trocar entre si as obrigações, portanto, podem vendê-las ou comprá-las, e a este mercado se chama mercado secundário. Pronto. E, portanto, a maturidade é a data em que o emissor terá de pagar o valor facial ao detentor corrente da obrigação, porque imaginem, a empresa pode ter vendido a obrigação ao Manel, mas depois o Manel vendeu a obrigação ao Chovitor, e, portanto, se o Chovitor for quem tiver a obrigação na maturidade, a empresa tem de devolver o valor facial ao Chovitor e não ao Sr. Manel, porque o Sr. Manel já não tem a obrigação. Ok. E, como estava a dizer, o valor facial da obrigação, que também pode ser chamado de valor nominal ou par, é o valor cujo emissor se compromete no fim da maturidade a pagar, que, na maioria dos casos, é igual ao valor emprestado pelo investidor, havendo algumas exceções que veremos mais à frente. Se o valor facial da obrigação for 100 euros e a maturidade for de 2 anos, o emissor terá de pagar 100 euros no fim do segundo ano. Pronto, foi o que vos acabei de explicar. E aqui esta exceção é nas console bonds, que já falámos em vídeos anteriores e que vamos falar mais à frente quando estivermos a fazer valorização de obrigações. E estas console bonds simplesmente pagam juros para o resto da vida e, portanto, não devolvem o valor facial. Agora, vamos ver o que é a taxa de cupom. E a taxa de cupom é simplesmente a taxa de juro associada ao empréstimo e normalmente é expressa em termos do valor facial
e em termos anuais, ou seja, normalmente é uma taxa anual nominal. E basicamente, tal como no empréstimo vocês têm um juro associado ao mesmo, que é, por exemplo, 10%, numa obrigação também tem essa taxa de juros e que se chama taxa de cupão. E porquê é que se chama taxa de cupão? Porque antigamente as obrigações eram papéis palpáveis, como este, com vários mini cupons que as pessoas podiam, aliás, que as pessoas que tinham a obrigação, para reclamar o pagamento dos juros, mostravam estes cupons e recebiam o dinheiro. Agora, com a informatização dos mercados, já nada disto acontece e os pagamentos são todos efetuados através de sistemas informáticos. Mas, como podem ver aqui, estes cupons ampliados têm aqui o valor do cupão, neste caso era 2,5€. Portanto, imaginem, a taxa de cupom aqui podia ser 2,5% se o valor facial da obrigação fosse 100€. E aqui, vocês não devem conseguir ver bem, mas está a data. Portanto, temos março de 1934, setembro de 1933, março de 1933 e, portanto, esta obrigação pagava cupons semestrais. Todos os semestres, a obrigação pagava 2,5€ de juros. Agora, vamos ver a frequência do cupão. É muito importante para podermos determinar o preço da obrigação. Mais à frente, quando fizermos valorização de obrigações, vão perceber que precisamos de saber se a obrigação paga cupons semestrais ou anuais. Normalmente, nos Estados Unidos, o cupão é semestral e na Europa é anual. E agora temos aqui um conceito bastante importante que é yield to maturity. E a yield to maturity é o retorno requerido e esperado pelo detentor da obrigação, caso este detenha até à maturidade. Ou seja, será a taxa de desconto que iremos utilizar para valorizar as obrigações. Normalmente, esta taxa está expressa em termos de taxa anual efetiva, ao contrário da taxa de cupão, que está expressa em termos de taxa anual nominal. E, basicamente, há três condições que precisam de ser verificadas para que a yield to maturity seja efetivamente o retorno da obrigação. E essas três condições são: a primeira é que o detentor tem de ficar com a obrigação até à maturidade. Porque imaginem, se o Sr. Manel comprar uma obrigação hoje a uma yield to maturity de 4%, se entretanto vender a obrigação antes de atingir a maturidade, o seu retorno pode não ter sido esses 4%. Como aliás o nome indica, é yield to maturity. Portanto, é preciso que o investidor tenha a obrigação até à maturidade. A segunda condição é que o emissor não pode entrar em falência, ou seja, tem de cumprir todos os pagamentos a que ficou obrigado, porque se não o fizer, é normal que o retorno do investidor seja inferior e, portanto, não é igual à yield to maturity. E, por fim, e este é muito importante, que normalmente as pessoas esquecem-se de referir, é que os cupons são reinvestidos à mesma taxa que yield to maturity. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para que o retorno de um investidor seja, imaginem, 10%, que é a nossa yield to maturity, é necessário que todos os juros ou cupons, como preferirem, que ele receber referentes a essa obrigação, terão de ser reinvestidos à mesma taxa. E, portanto, imaginem, temos aqui a nossa barra cronológica, imaginem que um certo investidor vai receber um cupão aqui no período 1 e aqui outro no período 2. E que aqui vai receber mais um cupão e o valor facial. O que esta condição nos diz é que este cupão que é recebido aqui no período 1 tem de ser reinvestido a 10% até à maturidade, ok? Tal como este aqui também tem de ser reinvestido. Se isto não acontecer, o retorno então já não vai ser igual à yield to maturity e irá ser inferior. Pronto, e em relação às obrigações, era isto que eu tinha para dizer. Espero que tenham percebido o conceito e nos próximos vídeos vou-vos explicar alguns tipos de obrigações, porque nem todas funcionam da mesma maneira, e vamos aprender a valorizar obrigações, ou seja, vamos aprender a determinar o preço a que cada investidor está disposto a pagar por uma certa obrigação.